Bom, hoje nós estamos no nosso último encontro da série de mensagens Eu Sou, conhecendo a Deus como Ele é. Para você que nos visita, essa série de mensagens aconteceu em 3 domingos, esse é o último, terceiro domingo. Nós estamos estudando e refletindo sobre 3 atributos de Deus, 3 características de Deus: sua onipresença, sua onisciência e sua onipotência. No primeiro domingo, nós falamos sobre o Deus que sempre está. No segundo domingo, nós falamos sobre conhecer o Deus que tudo conhece. E hoje nós vamos conversar sobre colocarmos nossa vida em poder daquele que tudo pode. Nós vamos refletir sobre isso. Colocar nossa vida nas mãos daquele que tudo pode. O desejo nessa série é fortalecer um dos pilares dessa igreja, que é a palavra. Nós queremos que você seja instigado, seja motivado a, através da Bíblia, conhecer mais a Deus, conhecer quem Ele é. Porque o nosso relacionamento com Deus, como qualquer outro relacionamento, isso é semelhante em qualquer relacionamento, nosso relacionamento com Deus vai se tornar um relacionamento mais profundo, com mais sentido. Nossas orações vão se tornar orações mais apropriadas, mais cheias até de conteúdo para a gente conversar com Deus, quando nós passamos a entender quem Deus é, conhecer quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele pensa, como Ele faz. Isso tudo nos ajuda a ter um relacionamento mais profundo com Deus. Não é assim com as pessoas? Quando você conhece bem alguém, seu relacionamento com essa pessoa não tende a se tornar melhor, porque o diálogo, você já entende o que o outro fala, já entende qual é a intenção, e esse relacionamento vai se aprimorando à medida que você e a outra pessoa se conhecem melhor. Então esse é o nosso objetivo, que você conheça mais a Deus, e conhecendo a Deus, isso melhore o seu relacionamento com Ele. Bom, hoje nós vamos olhar para essa característica de Deus, sua onipotência. Eu quero abrir com uma citação de um grande autor, um grande teólogo chamado J.I. Packer, um inglês anglicano que escreveu muitas obras importantes na teologia e na devocional, na vida devocional para os cristãos. Ele escreveu um livro chamado O Conhecimento de Deus, e nesse livro ele afirma o seguinte: não há melhor maneira de nos prepararmos para a vida do que refletir sobre a onipotência de Deus. Se temos em mente que Deus é todo-poderoso, saberemos que Ele é capaz de sustentar-nos em qualquer circunstância. Veja como a Packer aqui coloca em complementariedade o entendimento e a experiência. Ele está dizendo: quando você entende que Deus é todo-poderoso, você confia no Deus que sustenta a sua vida. Para nós, conhecer a Deus tem a ver com isso. Então, não sei se você já anotou, mas isso a gente vem falando todos os domingos e vai aparecer aí de novo. Se você não anotou, anote. Se você não fotografou, fotografe. Se você nem anotou e nem fotografou, você pode ter acesso a esses slides aí depois, tá bom? Conhecer a Deus é um caminho de descoberta, relacionamento e transformação trilhado com os pés na palavra. Nós entendemos que é assim que nós vamos conhecer a Deus, e esse conhecimento vai nos transformar de dentro para fora. Buscando nas Escrituras, buscando na palavra o entendimento de quem é esse Deus. Bom, na primeira semana falamos sobre sua onipresença, falamos sobre Deus sempre estar, e nós tivemos uma conversa sobre isso, abordando um tema curioso, que é pensarmos sobre quem Deus não é. E aí a gente aprendeu que Deus não é uma criatura, que Deus não é um mistério,
que Deus não é uma força e que Deus não é indiferente ao mundo. Se você ficou curioso para ouvir mais sobre isso daí, você pode entrar no Spotify da igreja ou no YouTube e ouvir a primeira mensagem dessa série. Depois nós falamos sobre o Deus que tudo conhece, e nós abordamos esse tema entrando pela ideia do que nós não conhecemos ainda. E aí falamos sobre várias coisas que, apesar de todo o avanço da ciência e do conhecimento humano, nós temos muitas coisas ainda que nós não respondemos, não entendemos e até não conhecemos. Por exemplo, a estimativa é de que o homem até hoje só conhece, na verdade, o homem até hoje conhece menos de 20% de todas as espécies existentes no planeta Terra. Então, de todas as espécies que já são conhecidas, esse número só representa cerca de aproximadamente 20% do total de espécies existentes. O lugar mais desconhecido na crosta terrestre do homem é o fundo do mar. Ainda existem inúmeras espécies que não foram conhecidas e que habitam o fundo do mar. A gente até falou sobre o lugar mais profundo da crosta terrestre, chamado de Fossas Marianas. As Fossas Marianas têm uma profundidade de 11 quilômetros abaixo da superfície. E aí a gente conversando sobre isso, nós refletimos. Você sabe o que tem nas Fossas Marianas? Quem sabe aí o que tem lá nas Fossas Marianas? Alguém sabe? Alguém? Nunca filmou, nunca tirou uma foto, uma selfie nas Fossas Marianas? Não, né? Mas Deus está lá. Nós falamos sobre isso. O Deus que está e que sabe coisas que nós não podemos acessar e não podemos conhecer. Hebreus capítulo 4, verso 13 diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Quem é Deus? É a questão dessa série de mensagens. Nós, obviamente, não vamos responder de maneira plena essa pergunta, porque não há quem possa responder essa pergunta de maneira plena. Mas nós vamos acessar essas três características de Deus através das Escrituras, para que a gente possa entender um pouco mais sobre quem é esse Deus onipresente, onisciente e onipotente. Abra sua Bíblia no profeta Jeremias capítulo 23, versos 23 e 24. Jeremias 23 e 24 é o texto que traz luz a toda essa série de mensagens, a esses três encontros e a esses três temas nos atributos incomunicáveis de Deus, aquilo que Deus é e que não é refletido na humanidade. O homem não pode ser onipresente, o homem não pode ser onisciente e também não pode ser onipotente. Só Deus tem esses atributos. Jeremias 23 a 24 diz assim: sou eu apenas um Deus de perto, declara o Senhor, não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Declara o Senhor. Não sou aquele que enche os céus e a terra? Declara o Senhor. Três perguntas feitas por Deus através da boca do profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi levantado como profeta muito jovem, e ele foi levantado como profeta em meio a um povo desviado dos preceitos, dos ensinos e do relacionamento com Deus. Esse povo virou as costas para Deus, é o termo que Jeremias usa para denotar essa ação de afastar-se de Deus. O povo não só se afasta e deixa Deus longe, mas o povo vira as costas para Deus, se voltando para outros deuses, para outras crenças, para outras práticas. Foram levantados falsos profetas no meio de Israel, e esses falsos profetas reivindicavam serem portadores de oráculos. O que eram os oráculos? Eles sonhavam
e nesses sonhos eles recebiam orientações que eles criam ser orientações dos deuses, e eles traziam isso para o povo e orientavam o povo a partir desses oráculos. E assim o povo foi se desviando de Deus e vivendo práticas, crenças, convicções que eram completamente estranhas às orientações, aos decretos, aos ensinos que já existiam na história da relação entre Deus e o seu povo. E aí por isso, Deus levanta Jeremias, e nesse trecho que nós estamos lendo, Deus está fazendo 3 perguntas retóricas ao povo de Israel. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, vocês não sabem mais quem eu sou. Vocês precisam voltar, lembrar e entender quem de fato eu sou. E essas 3 perguntas são perguntas de confronto, de dizer: eu não sou o Deus de perto também de longe, eu não sou o Deus que sabe todas as coisas, e eu não sou o Deus cuja presença preenche toda a terra. Vocês esqueceram-se de mim, vocês não se lembram o Deus que tirou vocês do Egito e fez milagres diante dos seus olhos. Então hoje nós vamos nos dedicar, a partir dessa 3ª pergunta que Deus faz através de Jeremias, nós vamos nos dedicar a entender algo sobre a onipotência de Deus. Deus pergunta: não sou eu aquele que enche, que preenche, que sustenta os céus e a terra? Nós vamos falar hoje sobre estarmos em poder daquele que tudo pode. E eu vou começar trazendo aqui à tona uma pergunta filosófica que se popularizou. Mais do que se popularizou, ela se banalizou. Uma pergunta filosófica que traz um confronto, um conflito paradoxal a respeito desse atributo de Deus. E a pergunta você pode encontrar no Google, pode pesquisar, tem textos sobre ela, textos bons, textos horríveis, mas se fala muito sobre essa pergunta. A pergunta vai aparecer aí, ó. Deus pode criar uma pedra tão pesada que ele não a possa levantar? Pensa aí um pouco. Qual seria a sua resposta? Sim ou não? Quantos diriam sim? Levanta a mão. Corajosos que diriam sim. Quantos diriam não? Quantos estão com medo de responder e ir para o inferno? É só uma enquete, gente, não é sobre, seu futuro eterno, tá bom? Fique tranquilo. É só uma pergunta filosófica e um pastor curioso, só isso. Ok? Quantos ficaram confusos demais para responder? Ok, tem gente confusa, tem gente do sim, tem gente do não. Na verdade, o efeito dessa pergunta é exatamente esse. O único efeito que essa pergunta causa é dividir as pessoas, confundir as pessoas, ter um grupo dizendo sim, e aí vai explicar porque sim, um grupo dizendo não, vai explicar porque não, um grupo não sei, e aí também não tem como explicar nada, porque não sabe, então não explica. Mas a questão é que há doutrinas bíblicas, ok? Que são a respeito de verdades que estão acima da capacidade humana de compreensão, de sistematização. E o fato dessas verdades declaradas a respeito de Deus existirem e não se submeterem a uma lógica, a uma construção com sentido filosófico, é exatamente um indício de que Deus é de fato Deus. Porque se Deus fosse possível sistematizarmos quem é Deus, Deus deixaria de ser Deus e seria só um conhecimento que nós temos, uma invenção humana a respeito da divindade. Como nós não conseguimos fazer Deus caber na nossa capacidade lógica de construir causa e efeito, é por isso que Deus é Deus. Deus não se revelou para que você o compreenda,
para que você o explique. Já dizia o grande filósofo, ninguém explica Deus. Eu não sei o nome desse filósofo, mas ele compôs uma música recentemente. Ninguém explica Deus, é isso. Isso é uma verdade bíblica. Tomás de Aquino disse isso muito antes desse cantor gospel. Ele disse: Deus se revelou não para ser entendido, compreendido e nem apreendido. Deus não se revelou para ser compreendido e nem apreendido. Deus se revelou para ser conhecido. Conhecer a Deus não é entendê-lo. Você sabe que Ele é onipotente, mas você entende perfeitamente o que isso significa? Não somos capazes de entender perfeitamente o que isso significa. Porque até essa ideia muitas vezes nos causa desconforto, porque a gente pensa, se Ele pode todas as coisas, por que Ele permite guerras? Por que Ele permite injustiças? Por que Ele permite fome? Esses porquês habitam a mente de qualquer pessoa que pensa a respeito de um Deus que pode todas as coisas. Mas o nosso objetivo, quando nós conhecemos o Deus Todo-Poderoso, não é entender, é confiar. Vou repetir. O nosso objetivo, quando conhecemos um Deus que pode todas as coisas, não é entendê-lo, mas é confiar nele. Certo? Então, continuando um pouco nesse clima assim, meio brincalhão, né? Existe alguma coisa que Deus não pode? Responda aí essa pergunta para você mesmo. Existe, eu não vou fazer enquete, pode ficar tranquilo. Existe alguma coisa que Deus não pode? Existe? Eu vi gente falando que sim. Aceito sugestões. O que Deus não pode? Pecar. O que mais? Deus não pode pecar. Oi? Conviver com o pecado. O que mais que Deus não pode? Mentir. Tá vendo? Meus consultores teológicos aqui, esse casal, né? Negar-se a si mesmo. Isso está na Bíblia, olha lá. Vai aparecer ali, 2 Timóteo capítulo 2, verso 13. 2 Timóteo capítulo 2, verso 13. O SUS vai colocar para mim, é o SUS que está ali? Colocou. Muito bem, garoto. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois Deus não pode negar a si mesmo. Deus não pode negar a si mesmo, Ele não pode dizer que Ele não é Deus, Ele não pode agir como se não fosse Deus. E aí, debaixo desse entendimento de que Deus não pode negar a si mesmo, estão essas afirmações que vocês fizeram. Deus não pode mentir, Deus não pode pecar, Deus não pode conviver com o pecado, né? Porque essas ações, elas são incompatíveis com a natureza de Deus. Se Deus pecasse, não seria Deus. Se Deus fosse infiel, Deus não seria Deus. Se Deus traísse, Deus não seria Deus. Quem é esse Deus, então, onipotente na Bíblia? Agora você vai usar a Bíblia, ok? Eu, de propósito, tenho deixado vários textos na mensagem sem telão. Para quê? Para fortalecer o uso da Bíblia, o uso da palavra. Então pega a sua Bíblia aí. Se ela for impressa, pega ela impressa. Não fique nervoso, você vai conseguir. E se ela não for impressa, você está tranquilão, né? Porque é só botar lá que o celular acha para você. Jó capítulo 42, Jó capítulo 42, verso 2. Nós vamos olhar para o Deus onipotente na Bíblia. Jó capítulo 42, verso 2. Diz assim: sei que podes fazer todas as coisas,
nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É a declaração de Jó. Sei que podes fazer todas as coisas, sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O Deus onipotente na Bíblia, seus planos não podem ser frustrados. Essa é a declaração de um homem cuja vida foi extrema e permanentemente confortável. O que vocês acham? De jeito nenhum. A vida de Jó, a saga de Jó, foi uma saga que provavelmente pouquíssimos, talvez nenhum, mas pouquíssimos homens na história da humanidade experimentaram. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu os seus bens, Jó perdeu os animais, as plantações, a casa, Jó perdeu a sua saúde, Jó ficou prostrado no chão, coberto de feridas, Jó perdeu até seus amigos, o apoio de seus amigos, Jó ficou numa situação miserável de vida. Ele foi até a situação mais miserável que um homem poderia se encontrar. E ao final dessa experiência, depois que ele chegou lá, e aí Deus interrompeu esse processo e começou a restituir Jó. Quando chegou no final dessa saga, Jó disse duas coisas. Primeiro, Senhor, antes eu conhecia o Senhor como alguém de quem eu ouvia falar. Mas agora que eu passei por tudo isso, meus olhos te veem. E eu aprendi uma coisa: o Senhor pode. Porque teus planos não podem ser frustrados. O Senhor pode fazer qualquer coisa. É difícil dizer isso quando a gente perde tudo, não é? Por isso eu disse para você que crer em um Deus onipotente não deve gerar em você o desejo de entendê-lo, mas deve gerar em você o desejo de confiar nele. Porque você vai passar, inevitavelmente, todos nós passamos por momentos em que naturalmente nós vamos perguntar: onde está Deus? O Senhor é de fato todo-poderoso? O Senhor de verdade se importa comigo, com a minha vida? Porque não parece. Esse sentimento surge no nosso coração. Inevitavelmente nós passamos por experiências em que essas sensações vêm. Talvez muitos de nós tenhamos medo de verbalizá-la, de dizer, de falar de fato: Senhor, onde o Senhor está? O Senhor me esqueceu? O Senhor é mau? A gente tem medo de fazer essas perguntas para Deus. Mas, fazendo ou não fazendo essas perguntas, todos nós sentimos o que elas representam: a dor, a insegurança, a dúvida, o conflito, a angústia, a aflição que a vida às vezes nos impõe, nos faz sentir isso. Senhor, o Senhor é mesmo onipotente, o Senhor pode. Se o Senhor pode, por quê? Por quê? Por que eu tive que passar por isso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que lidar com essas questões? Por quê? O Deus onipotente na Bíblia, abra a sua Bíblia no Salmo 115, Salmo 115, verso 3. Salmo 115, verso 3 diz assim, eu vou ler desde o 1. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? Verso 3. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Deus cumpre a sua vontade. Deus atende os seus próprios desígnios. Deus faz aquilo que lhe agrada.
Aqui o salmista está combatendo um posicionamento de falsa adoração, de idolatria. Se você continuar lendo os próximos versos, você vai entender isso. O salmista diz assim, a partir do verso 4: os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas, têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. O que o salmista está dizendo é: eu creio num Deus que age, eu creio num Deus que fala, que ouve, que toca, que intervém, que muda as circunstâncias. Eu creio num Deus vivo. Eu não creio em um Deus construído na mente de alguém. Eu não creio num Deus criado pela imaginação de alguém que foi lá e esculpiu uma possível imagem desse Deus e diz: eis aí o meu Deus. Não, eu creio num Deus que é difícil, na verdade impossível de compreender. Eu creio num Deus que, quando eu digo Ele faz tudo o que lhe agrada, isso me causa de certa forma até incômodo, porque eu vejo muitas coisas ao meu redor que não me agradam. E diante das coisas que não me agradam, eu tenho que reconhecer que há um Deus que faz, que age conforme tudo lhe agrada. É um conflito? É um conflito. Mas o desafio não é entender, o desafio é confiar. O desafio não é entender, o desafio é confiar. Jeremias 32, um pouquinho mais para frente, vai. Acabou não, vamos. Esse minha consultora gosta. Jeremias 32, verso 17. Diz assim: ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Jeremias está dizendo: esse é o Deus que criou tudo que nós enxergamos. Tudo que está ao nosso redor tem o braço dele estendido, tem a mão dele atuando. E aí ele conclui assim: nada é difícil demais para ti. Nada é difícil demais para um Deus que tudo pode. Efésios capítulo 3, verso 20. Efésios capítulo 3, verso 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou do que imaginamos, do que pensamos. A tendência, quando nós lemos textos como esse, semelhantes a esse, por exemplo, posso tudo naquele que me fortalece. Um outro texto também: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente costuma ler esses textos como se a gente estivesse lendo aquela caixinha de promessas. Os mais antigos sabem do que eu estou falando. Tira o versículo lá e fala: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Aí você levanta e vai para o trabalho confiante, dizendo: hoje eu vou até abrir o teto conversível do meu Cadillac e vou curtindo o vento e o sol sobre a minha cabeça, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que aí você não lê só o que apareceu no verso da caixinha de promessas, não lê o resto,
Porque nesse texto diz assim: cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, para que sejam semelhantes a Jesus. O bem que Deus quer para a sua vida não é o Cadillac conversível. O bem que Deus quer para a sua vida é você se parecer com Jesus. E às vezes, para a gente se parecer com Jesus, a gente precisa de um espinho na carne. A gente precisa de um tempo difícil. A gente precisa de uma perda importante para que a gente pareça com Jesus. Você lê lá todas as coisas, ou você lê lá, tudo posso naquele que me fortalece, mas não leu o que veio antes. O que veio antes é: sei viver com tudo e sei viver com nada. Sei viver na abundância e sei viver na escassez. O que eu aprendi vivendo essa vida que ora está em abundância e que ora está em escassez? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muda, não muda o sentido? Às vezes a gente lê a Bíblia e faz figa. É verdade. Né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, Senhor, faz essa palavra ser verdade na minha vida. Aí faz figa e vai. Não entendeu como trazer isso de fato para a prática, para o seu exercício, para que você deposite em Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Efésios 3:20, Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos, imaginamos. Logicamente, é natural. Eu não sou diferente de você, você não é diferente de mim. É natural, quando a gente lê esse texto, a gente já pensa na viagem para Disney, a gente já pensa na promoção no trabalho, a gente já pensa nas férias lá nas Ilhas Maldivas, né? Fala assim: Senhor, eu tô sonhando com Maceió, mas se o Senhor quiser me dar Ilhas Maldivas, eu vou achar bom, muito mais do que eu pensei, né? É muito melhor, né? Senhor, eu estou pensando em ir para o Beto Carreiro World, mas se o Senhor quiser me levar para Disney, aí fica com o Senhor infinitamente mais aí, né? Mas quando o apóstolo Paulo diz que ele faz infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos, o apóstolo Paulo não está falando sobre essa causalidade imediata. O que eu peço, Deus faz mais. O apóstolo Paulo está falando sobre uma vida inteira confiada nas mãos de Deus. E essa vida inteira sabe que, ainda que as circunstâncias sejam ruins, Deus está engajado com a minha vida para que eu viva aquilo que eu mesmo não projetei, mas aquilo que Ele estabeleceu para que eu experimentasse e vivesse. E aquilo que eu não projetei, muitas vezes, é um tempo difícil. Quem é aqui que projeta? Fala: Senhor, estou casando hoje e não vejo a hora da nossa primeira crise. Ah, vai ser uma bênção, Senhor. Eu vou amadurecer, ela vai amadurecer. Olha que maravilha. Estou doido para viver um quase divórcio, assim, é o que eu espero. Ninguém casa assim, gente. Mas às vezes Deus coloca essas experiências duras, amargas na nossa vida, para trabalhar no nosso coração de uma maneira que a gente nunca iria se permitir trabalhar, sem que fosse através da crise, da dor, da angústia. Às vezes Deus permite doenças na nossa vida, para que a gente conheça Ele de uma maneira que sem a doença a gente jamais conheceria. O Deus que faz muito mais do que eu peço ou do que eu imagino, é um Deus que ouve a minha oração e diz assim: isso que você está pedindo eu não vou te dar, porque você acha que está pedindo bênção, mas você está pedindo maldição. Acabei de afogar meu iPad, mas você está pedindo maldição. Deus faz muito mais do que a gente pede ou do que a gente pensa. Em nenhum momento da minha vida eu projetei esse momento.
essa experiência aqui. Mas esse é o Deus que faz aquilo que eu e você não somos capazes de projetar, de imaginar, nem de pedir. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse 19. Jonas, fala para mim qual é o verso que sumiu da minha cabeça aqui. De cor não... Obrigado por salvar meu iPad. 19:6. Apocalipse 19:6. Provavelmente o mais fácil de achar hoje. Apocalipse 19:6 diz assim: Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões. Pronto, está ótimo. O que a gente não cuida, Deus cuida, pode ficar tranquilo. Voltando, então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. O que você está lendo aí é uma visão que o apóstolo João teve do final da história. Não é o final da minha história e da sua história, é o final da história de todos. Esse é o desfecho da história planejada por Deus. E o final da história de tudo o que foi criado é uma reunião entre aqueles que creram no passado, creram no presente, crerão no futuro. Eu digo isso a respeito do nosso tempo. Então aqueles que creram antes de nós, aqueles que hoje creem e aqueles que crerão depois de nós, no final da história, essa grande multidão vai se reunir. Nessa grande multidão existem pessoas que sofreram, Jó vai estar lá, existem pais e mães que sofreram perdendo seus filhos, existem pessoas que morreram por conta de uma doença que elas não conseguiram ser curadas, existem pessoas que nasceram com deficiências, existem famílias que tiveram que lidar toda a sua vida cuidando de alguém com deficiência. Tem todo tipo de gente, tem todo tipo de história, tem todo tipo de experiência dolorosa e também alegre. Todas essas pessoas estarão reunidas e como um coro elas estarão dizendo: nós louvamos a Deus, Deus é todo-poderoso. Deixa eu dizer uma coisa para você, sua vida pode ser difícil, seu momento pode estar difícil, não desista, você crê num Deus que é todo-poderoso, o final da história já foi designado, o final da história é um coro incontável de pessoas que passaram por incontáveis experiências, mas todas estarão declarando a uma só voz: nós louvamos o Deus que pode todas as coisas. Esse é o meu futuro e o seu futuro, ainda que o presente seja difícil, ainda que o presente seja doloroso, ainda que a jornada esteja difícil e árdua, o nosso destino é como um só coro, como um coro tão grande que o som parece de um mar em tempestade, declarando glórias àquele que pode todas as coisas. Saber que Deus é onipotente não é algo para nós entendermos, mas é algo para gerar em nós confiança. J.I. Packer, em seu mesmo livro Conhecimento de Deus, diz o seguinte: quando compreendemos que Deus é tanto poderoso, tanto todo-poderoso, quanto todo bom, isso nos dá uma segurança profunda
mesmo em meio às provações, podemos confiar que o Deus onipotente está agindo para o nosso bem. Estamos caminhando para o fim. Davi, no Salmo 139, a gente vem olhando para o Salmo 139, um domingo após o outro. Nós vamos olhar hoje pela última vez durante essa série. Salmo 139, versos 13 a 18. Davi faz uma declaração a respeito desse Deus poderoso. Tu criaste o íntimo do meu ser. Eu queria que você ouvisse essa leitura de olhos fechados já. Tu criaste o íntimo do meu ser. Imagine você declarando isso para Deus. E me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Abra os seus olhos. Davi sabe e conhece esse Deus que está sempre com ele, que conhece tudo a respeito dele e que tem todo o poder. E Davi está dizendo: Senhor, eu sou obra desse poder. Eu sou obra das tuas mãos. Foi o Senhor que me criou. E mais, o Senhor me criou e acompanhou o meu desenvolvimento quando ninguém podia acompanhar. Hoje nós temos ultrassom, né? As mulheres, quando estão grávidas, fazem periodicamente o ultrassom. A gente vê lá, os mais inteligentes conseguem ver melhor, né? A gente ouve o coração. Mas entre um ultrassom e outro, o que nós vemos? Uma barriga crescendo. É o que a gente vê. Mas Deus vê exatamente cada célula se multiplicando. Deus sabe exatamente quando uma célula se tornou outra célula. Deus sabe exatamente quando aquela célula se tornou célula do cérebro, depois uma outra se tornou célula do coração, depois uma outra se tornou célula dos olhos. Deus sabe exatamente. Davi está dizendo: Senhor, o Senhor me criou, mas mais do que isso, o Senhor me acompanha desde quando ninguém podia me acompanhar. O Senhor me via desde quando ninguém podia me ver. É essa a verdade sobre a sua vida até hoje. Quando ninguém te vê, Ele te vê. Quando você diz eu não tenho ninguém, Ele está do seu lado. Quando você diz é impossível, Ele está dizendo eu posso todas as coisas. E Davi continua dizendo: o Senhor não só me criou, me acompanhou, mas o Senhor escreveu para mim a minha história. O Senhor é o autor, é o compositor dessa canção que ora é efusiva, eufórica, alegre, ora é triste, sombria, mas ela não é aleatória. Ela foi composta, ela foi escrita
antes de eu conhecê-la. Há muitos motivos para termos dificuldade de crer nisso. De crer que Deus escreveu a nossa história. A gente olha para as partes ruins e diz, não é possível que Deus escreveu isso. Mas há um motivo, e esse motivo supera qualquer outro, para que você creia. Deus sempre está. Deus tudo conhece. E Deus pode todas as coisas. Não é para entendermos, é para confiarmos. E Davi diz, como é bom, Senhor, como é bom. Como é bom pensar e buscar um Deus que pensa em mim. Como é bom conhecer um Deus que me conhece. Como é bom confiar em um Deus que se envolve comigo. Eu lembrei desse texto, Mateus 28, a grande comissão. A gente costuma olhar para esse texto, para o miolo dele, mas hoje eu quero que você olhe para as duas pontas, o início e o fim desse texto. Jesus se aproximou deles e lhes disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus está dizendo para os seus amigos, eu tenho todo o poder, eu tenho toda a autoridade, e eu estarei com vocês todos os dias. Nos difíceis e nos alegres, nos angustiantes e nos festivos. Eu sou o Deus que tem toda a autoridade sobre céus e terra, e eu estou com você no quarto escuro, eu estou com você no mais alto lugar, eu estou com você se você se deitar na sepultura, eu estou lá, eu que tenho todo o poder e toda a autoridade, eu estou com você todos os dias, até o dia em que você cantará aleluia ao Deus Todo-Poderoso. Eu estarei com você. Diante disso, nosso pedido tem que ser igual ao de Davi. Os 2 últimos versos do Salmo 139 dizem assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações. Sabe o que eu acho lindo disso? Davi sabia que Deus estava em todo lugar. Davi sabia que Deus sabe todas as coisas. Davi sabia que Ele tinha todo o poder. Mas Davi queria que Deus estivesse. Queria que Deus soubesse. Queria que Deus fizesse. Meu coração, seu coração precisa ser como o de Davi. Senhor, eu já sei que o Senhor sabe, eu já sei que o Senhor está, e eu já sei que o Senhor pode. Mas isso para mim não é só um conhecimento, isso para mim é a oportunidade de me relacionar contigo. Então, Senhor, eu quero que o Senhor me conheça, é meu desejo, não é só minha consciência, não é só um conhecimento que eu tenho, é um desejo do meu coração. Eu quero ser conhecido por Ti. Eu quero ter Tua companhia. Eu quero que o Senhor faça a Tua vontade na minha vida. É o que eu desejo. E olha só como ele encerra no último verso. Vê se em minha conduta algo te ofende. E o pedido de Davi é: guia-me pelo caminho eterno. Se o Senhor tudo pode, se o Senhor tudo sabe, e se o Senhor sempre está, o que eu desejo? Guia-me, leva-me,
me toma em teus braços e faz da minha vida uma vida em tuas mãos. Feche seus olhos. Se nessa manhã você quer dizer o que Davi está dizendo, Senhor que tudo sabe, Senhor que está em todo lugar, Senhor que tudo pode, eu quero viver em tuas mãos, eu quero pertencer a ti, guia-me pelo caminho eterno. Você quer dizer isso nessa manhã? Fique em pé onde você está. Senhor, como é bom conhecermos, como é bom sabermos que o nosso Deus é esse Deus, que está conosco todos os dias. Ah, Senhor, como nós precisamos lembrar disso. Senhor, como é bom saber que aquilo que nós não entendemos, não conhecemos, o Senhor entende, conhece. Nós não sabemos o que fazer, para onde ir, mas Senhor, nós não precisamos saber. Nós precisamos confiar, nos render e deixar que o Senhor nos guie. Como é bom, Senhor, podermos descansar num Deus para o qual não há impossíveis. Nós nesta manhã, Pai, nos rendemos a Ti como esse Deus que sempre está, que tudo conhece e que tudo pode. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar por mais um instante. Se você nessa manhã entende que precisa dar um passo mesmo em direção a Jesus, você quer dar um passo de compromisso, de entrega, de dar sua vida a esse Deus, a gente quer te ajudar a você dar esses passos. Para a gente ajudar, a gente tem que chegar até você. Então, tem uma ficha como essa aí na cadeira que você está sentado. Você preenche, entrega para um dos nossos voluntários e a gente vai conseguir chegar até você, conversar com você, orar por você, para você dar os próximos passos firmes nessa jornada da vida que é o discipulado, tornar-se um discípulo de Jesus. Antes de você sair, duas convocações importantíssimas, muito, muito importantes, gente, fique atento aí. Dia 9 de novembro, sem ser o próximo sábado, o outro, nós teremos um ato de consagração do nosso novo prédio. Então, pode bater palma, pode bater palma. Então, antes de qualquer parede ser levantada, nós vamos àquele lugar como igreja, estender nossas mãos e declarar a presença de Jesus naquele lugar, declarar que aquele lugar pertence a Deus, que naquele lugar nós queremos viver a vontade dEle, os desígnios dEle, o plano dEle, a presença dEle. E nós vamos fazer isso antes de qualquer parede começar a ser construída. Então, coloque isso na sua agenda. Não esteja entre aqueles que vão acompanhar no Instagram, que vão ouvir falar, que vão ver as fotos do dia. Não faça isso. Esteja lá. É um momento histórico para a nossa igreja e tem que fazer parte da sua história, porque a igreja não é o lugar, a igreja somos nós. Então tem que fazer parte da sua história, ok? Se você está nos visitando hoje, você é bem-vindo também nesse dia. A igreja é de Jesus. Mesmo que você não seja membro e nem pretenda ser membro da nossa igreja, você é nosso convidado para estar conosco e abençoar aquele lugar em nome de Jesus, ok? E no domingo, dia 10, seguinte a esse culto que nós teremos lá, a gente vai ter
o lançamento oficial da nossa campanha. A gente precisa levantar os recursos necessários para tornar aquele lugar a igreja da nossa vida, né? Então a gente vai entrar em campanha. A partir do dia 10, a gente vai ter um culto especial de lançamento da campanha em todas as nossas celebrações, 9, 11 e 19. Já esteja em oração, perguntando a Deus, perguntando ao Espírito Santo como você vai participar dessa campanha, como você vai contribuir, como você vai se envolver, como você vai trabalhar, para que nós como igreja caminhemos alegres e confiadamente na direção que o Senhor tem nos apontado. Que Deus abençoe a sua vida, que a sua semana seja cheia daquele que está, daquele que sabe, daquele que tudo pode. Em nome de Jesus, vão em paz.